Olá, mais uma vez. É difícil isso aqui, eu sei que você está me vendo, mas eu não estou vendo você, então eu preciso te imaginar. O que eu quero, de verdade, é que você aproveite esse momento de culto da melhor forma possível. Quero que Deus afague o teu coração, te dê ânimo, que Ele visite você aonde você estiver. Esteja você assistindo isso agora, junto com os irmãos no culto de domingo, ou em outro momento. Eu quero que Deus te abençoe. E eu quero que você aproveite esse momento da melhor forma possível. E o mais importante é a gente acalmar o nosso coração antes de mais nada. Então eu queria te convidar para nós orarmos, buscarmos a Deus, entregar a Ele as preocupações, os medos, as ansiedades. Não tem sido fácil para mim, eu imagino que não tem sido fácil para você. Não tem sido fácil para um monte de gente. Então vamos buscar a Deus, porque é Ele que nos socorre em momentos como esse. E se Ele não quiser nos livrar, também é Ele que vai nos fortalecer para nós podermos passar por isso. Então vamos buscar a Deus, una-se comigo em oração. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de buscar o Senhor junto com outros irmãos, de nos unirmos diante desse vídeo para cultuar, louvando, engrandecendo, exaltando o Teu nome com as canções, orando e também abrindo o nosso entendimento para receber a Tua palavra. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus sobre tudo, e mesmo nesse momento de crise nós entendemos que o Senhor continua sendo bom, e mesmo em situações como essa o Senhor tem boas coisas para realizar em nós e até mesmo através de nós. No entanto, Deus, nós somos pó, nós somos limitados, nós tememos, nós ficamos ansiosos, nós sofremos tanto e às vezes por tão pouco. Então, Deus, manifesta a Tua graça na minha vida, na vida de cada um que está participando. Envolve agora, Senhor Deus, com esperança, com confiança. Tira, Deus, toda preocupação e faz habitar no coração de cada um aquela paz que Jesus Cristo prometeu, aquela paz que excede o entendimento, a fim de que cada pessoa possa de fato aproveitar esse culto, te adorando de coração, te exaltando, não só de boca, mas de verdade, e que enquanto elas buscam o Senhor manifeste a Tua graça, trazendo respostas, direção e fortalecimento. Abençoa tudo que vai acontecer, tanto nesse culto como em toda a nossa semana, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz de Jesus. É uma honra e um prazer para nós estarmos de volta e poder louvar o nosso Deus, engrandecer o nome dEle. Nós sabemos que nós não somos dignos de nada, mas Ele deseja que nós realmente entreguemos os nossos corações, tudo que somos, embora nós sejamos imperfeitos, Ele quer o nosso louvor. Então que nesse momento você possa, mesmo em casa, abrir o seu coração, entoar esses louvores que vão ser cantados de uma forma sincera, não só simplesmente porque você conhece a letra ou porque você já ouviu em algum lugar, mas que sejam palavras sinceras vindo do seu coração. Vamos orar para que a gente possa começar? Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigada pela liberdade que a gente tem de poder falar de Ti, de fazer cultos a Ti, ó Pai, nas nossas casas. A gente sabe que tantas pessoas são perseguidas por conta da Tua palavra, e nós temos essa liberdade de falar de Ti, ó Deus. Então que a gente possa aproveitar esse momento, que mesmo em casa o Senhor possa nos tocar o nosso coração, que não sejam palavras vazias jogadas na sala ou no quarto, de frente para a TV, de frente para o celular, Pai, mas que possam ser palavras que vêm do fundo dos nossos corações, ó Deus, que nós possamos Te honrar nessa noite e que toda a honra e toda a glória sejam a Ti, ó Pai, no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus.
aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Deus de amor. Deus de amor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.
profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda honra, toda glória, Jesus, sejam dadas somente a Ti, pois só o Senhor é digno, Pai. Nós não somos merecedores do Seu amor, nós não somos merecedores do Seu cuidado, ó Pai. Tudo que conquistamos nessa vida vem de Ti, Jesus. Que nós possamos Te entregar aquilo que é Seu, que nós possamos entregar os nossos corações diante de Ti. Que toda honra, toda glória sejam dadas somente a Ti, ó Pai, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado, ó Pai. Que o nosso eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que cada vez mais o caráter de Cristo seja moldado às nossas vidas, Jesus. Que nós deixemos para trás todas as nossas atitudes mundanas, os nossos pensamentos desse mundo, nossos desejos desse mundo também, Pai. Que nós possamos querer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, que a Sua vontade seja feita, ó Pai, em nome de Jesus. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti.
esquecer o que fizeste por mim. O alto é os céus, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Seja bem-vindo de volta. Hoje o negócio vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu não quero que você se acostume, se torne um aluno preguiçoso que recebe tudo masticadinho, não. Eu quero que você se torne um aluno dedicado, que se esforça para aprender. Então, por conta disso, hoje eu vou pregar de uma maneira diferente. Eu quero que você vá atrás lá, correndo de papel, caneta, ou então qualquer outro dispositivo que você use para anotar. Se você é um aluno de Deus, um aluno de Jesus Cristo, provavelmente você tem um diário, você tem algum lugar onde você anota as suas devocionais. Então pega esse lá. Se você não é, que tal começar agora a partir dessa palavra? Não vou colocar os pontos, você vai tomar nota dos pontos para o seu próprio crescimento e instrução. Nós estamos nessa série Memórias, você faz agora o que você lembrará depois. E a ideia é a gente viver o dia de hoje, cada decisão de uma maneira que nós tenhamos uma boa história para contar no futuro e tenhamos orgulho do que a gente fez, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins.
Nós estamos olhando para a vida de Neemias, um personagem do Antigo Testamento que foi usado por Deus para reconstruir a cidade de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém. Ele foi governador dessa cidade durante alguns anos. E é impressionante olhar para esse homem. Se você acompanhou a série até aqui, você deve ter visto como é que em pouco menos de um ano, tanta coisa que esse homem realizou. Então, para quem está acostumado com a série e para quem está chegando agora, eu vou fazer um breve resumo aqui só para servir de introdução. Esse homem vivia lá na corte do imperador da Pérsia. Ele era copeiro do rei e ele recebeu notícias lá por novembro a respeito da situação do povo lá em Jerusalém. As notícias não eram boas. As notícias diziam que as muralhas estavam no chão ainda, em ruínas, as portas continuavam queimadas e o povo estava vivendo em completa humilhação. E quando ele ouviu isso, isso mexeu com ele, mexeu com o seu coração. Ele se dedicou em oração e planejamento durante 4 meses. Em abril, ele foi falar com o rei pedindo autorização para ir até Jerusalém reconstruir os muros, e assim ele fez. A viagem era longa. Em agosto ele chegou em Jerusalém, deu início ao seu projeto, começou a reconstruir os muros depois de mobilizar o povo junto com ele, e no comecinho de outubro, os muros estavam prontos, as portas estavam no lugar. Pouco menos de um ano, esse homem mobilizou o povo, reconstruiu os muros, resistiu às investidas dos inimigos, fez reformas sociais e econômicas. Esse cara é de fato o cara. Quando eu olho para pessoas como Neemias, que tem uma liderança tão marcante, né, uma influência tão positiva, você vê que ele fez aquilo que a gente comentou na semana passada. Ele foi capaz de mudar a realidade em sua volta. Os muros estavam destruídos antes dele chegar, os muros estavam de pé depois que ele terminou. Ele transformou a realidade, e eu fico impressionado e admirado com gente assim. Eu sinto uma inveja santa de gente como Neemias. Olha essa imagem. Neemias é um cara que vive numa coisa que eu vou chamar aqui de ciclo virtuoso. Eu não inventei isso, eu estou passando para você o que eu aprendi em outros lugares. O ciclo virtuoso é aquele que leva a gente do fracasso para o sucesso, né? Neemias aparentemente está sempre tomando as melhores decisões. Na Pérsia ele já era uma pessoa de destaque. Só uma pessoa era o copeiro do rei, um cargo de importância, um cargo de extrema confiança. Para ser copeiro do rei, precisava de desbancar todos os outros copeiros de todo o reino, e era essa a posição de Neemias. Ele era um homem de extrema responsabilidade, muito reconhecido, devia ser um ótimo barista também, para produzir as bebidas do rei, a tal ponto dele gostar e mantê-lo no emprego, mantê-lo na sua posição. De fato, esse homem deve ter tomado muitas decisões corretas anteriormente na sua vida, afinal ele era um judeu exilado na Pérsia, uma posição muito importante. Com certeza acertou. Mas quando ele foi para Jerusalém para reconstruir os muros, novamente ele toma decisões certas o tempo todo. Ele não chega fazendo, acontecendo e mandando, não, ele chega quietinho. Ele vai primeiro tomar conhecimento da situação de verdade, com seus próprios olhos. Só depois ele mobiliza as pessoas. Na hora que ele mobiliza as pessoas, que ele desafia, ele usa as palavras certas. Todo mundo se motiva e aceita o desafio. Quando eles colocam a mão na massa, Neemias mais uma vez se destaca pela sua liderança. Ele também trabalhou, ele era um dos trabalhadores exemplares no meio do povo, fazendo isso, aquilo, e ainda liderando o resto das pessoas. Quando surgiu uma oposição injusta, perseguição, ameaça, distração, mais uma vez Neemias toma as decisões certas. Ele não se distrai, ele mantém o foco, ele concretiza o trabalho. Quando surgiu problemas dentro do povo por causa da injustiça social, do empobrecimento de alguns enquanto outros estavam se enriquecendo à custa dos que estavam empobrecendo, novamente esse homem toma iniciativa, decisões corretas, resolve o problema.
Cara, impressionante, é uma decisão certa atrás de outra decisão certa, uma vitória atrás de outra vitória, fez da vida de Neemias uma vida de sucesso. Ele realizou o projeto que Deus tinha colocado no coração dele, ele foi extremamente útil e abençoado naquilo que ele se propôs a fazer. Eu não me identifico com Neemias. É difícil, pessoas como Neemias me fazem me sentir pequeno, limitado, fraco. Eu me identifico mais com o povo de Jerusalém que chegou na cidade muito antes de Neemias. O povo retornou quase 100 anos antes, e quase para mais, não para menos, viu? Já tinha gente em Jerusalém que tinha voltado com o objetivo de reconstruir o templo e de reconstruir a cidade. Só para reconstruir o templo eles levaram 23 anos. 14 anos antes, Esdras tinha começado a reconstruir as muralhas, mas aí diante das dificuldades eles pararam de reconstruir, as muralhas continuavam no chão, já 14 anos e ninguém se incomodava com aquilo. Isso me leva a entender que além do ciclo virtuoso, olha novamente a imagem, existe um ciclo vicioso. Enquanto Neemias estava se acostumando a tomar decisões corretas e ir construindo uma vida em direção a um objetivo bom, honrado, legítimo, o povo que viveu em Jerusalém por 140 anos tinha criado um ciclo vicioso de frustração, aumentando a frustração cada vez mais. Assim, a cidade estava em ruínas e eles viviam em completa humilhação, como Neemias ouviu falar lá na Pérsia, quando ele lá estava. Olha, a gente pode cair para um lado ou para o outro, para o ciclo virtuoso, para o ciclo vicioso. O que não costuma acontecer é a gente ficar parado. Se eu tirar a imagem dessa espiral e colocar aqui uma escada, para cima é o sucesso, e cada decisão certa é um degrau que a gente está subindo, para baixo é o fracasso. Eu não estou falando de prosperidade financeira, eu não estou falando da sua carreira profissional, eu estou falando da vida em geral. Para atingir um objetivo bom para a nossa vida, isso não vem de graça, isso envolve esforço. Quando Deus colocou no coração de Neemias reconstruir as muralhas, foi um projeto divino que Deus deu para ele. Isso, Deus abençoou o trabalho dele, mas ele teve que trabalhar, ele teve que enfrentar os desafios, ele teve que fazer acontecer. Deus não colocou pedra sobre pedra, foi Neemias e os seus trabalhadores que fizeram isso. Eles precisaram vencer essa batalha, subir essa escada degrau após degrau, criando um ciclo virtuoso. Por outro lado, o círculo vicioso que nos leva ao fracasso é para baixo. E você sabe muito bem que para baixo todo santo ajuda. Para você descer, basta você cochilar e daqui a pouco você está rolando escada abaixo. Não dá para a gente ficar acomodado na vida, pensando que a gente vai chegar lá em cima de qualquer forma. Não, é preciso caminhar, é preciso subir, é preciso dar um passo de cada vez. Para cima é difícil porque cansa, para baixo é fácil porque a gente cai. Do mesmo jeito que um abismo chama outro abismo, por outro lado, uma vitória também nos dá uma vontade, uma garra para ir buscar outra vitória. Eu me lembro da história de Davi, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era apenas um rapazinho e apareceu um animal feroz, um urso, e atacou as ovelhas. E ele enfrentou o urso, ele matou o urso e livrou a ovelha. Numa outra oportunidade apareceu um leão e ele disse que ele foi atrás do leão, agarrou ele pela juba e o matou. Quando apareceu um homem de 3 metros, desafiando qualquer homem no exército de Israel para uma luta, homem contra homem, todos os grandes heróis, todos os homens valentes, inclusive Saul, que era o rei, o homem mais forte, o homem mais alto de todo o reino de Israel, todos afinaram, todos se acovardaram. Davi não, Davi se apresentou ao rei dizendo: eu vou enfrentar esse cara. E quando o rei olhou para ele, um homem franzino, um rapazinho, falou: mas você é franzino, é um rapazinho, aquele cara lá é um homem valente, é um herói de guerra, é experiente em batalhas.
Davi respondeu: eu venci o urso, eu venci um leão, Deus me deu sabedoria, Deus me deu força, eu vou vencer esse inimigo também. Está entendendo quando eu digo que uma vitória chama outra vitória? Do mesmo jeito que um fracasso chama outro fracasso, um abismo chama outro abismo. Olhar para a história de Neemias me mostra as duas coisas. Ele foi vencendo, encarando desafios cada vez maiores. Enquanto nós normais olhamos para isso e nos recriminamos. Mas hoje eu tenho uma boa notícia. Isso pode mudar. E olhar para o capítulo 8 me mostra como que isso mudou no coração daquele povo. Vamos dar uma olhada? 8, versículo 1. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Vamos lá, vamos destrinchar esse primeiro versículo. Esse povo tinha acabado de conquistar uma imensa vitória. O muro que tinha ficado no chão por 140 anos foi reconstruído em 52 dias. Aquele povo que já estava ali há muito tempo, sem conseguir colocar pedra sobre pedra, de repente, com a liderança de Neemias, eles se empenharam e eles venceram. E essa vitória foi muito boa para o seu ânimo, para a sua autoestima. E eles começaram a procurar um outro objetivo, um outro propósito para alcançarem. Depois que eles terminaram de reconstruir os muros, eles foram cada um para a sua casa, cada um se estabeleceu, escolheu a casa para cada um, gente dentro de Jerusalém, gente fora de Jerusalém. Mas eles não ficaram lá parados, eles voltaram para Jerusalém com um outro objetivo em mente. E a pergunta, qual é esse objetivo? Qual foi o segundo objetivo que eles escolheram para alcançar, para realizar, para executar? E a resposta foi trazer de volta o livro da lei, ouvir, entender e praticar. Eles escolheram dar atenção para a palavra de Deus na sua vida. Eles reconstruíram os muros para se proteger dos seus inimigos, para acabar com a humilhação. Passo 2, desafio número 2, reconstruir o fundamento da sua própria vida, buscando a instrução de Deus. Com isso eu quero que você entenda, se você quer colecionar boas decisões, ao invés de arrependimentos durante o seu período de vida, você também precisa dar atenção ao livro que Deus nos deixou. Você precisa dar atenção à palavra de Deus. Esse povo foi extremamente inteligente no segundo propósito que eles escolheram. Isso é muito importante. Uma vitória levou ao desejo de outra vitória. Um propósito alcançado levou ao desejo de um propósito ainda maior e melhor, que era trazer a palavra de Deus para o centro da vida. Esse mesmo livro é o livro que a gente está estudando hoje. Livro que Deus nos deixou para a sua instrução. Então eu queria alertar você para não tratar esse livro como qualquer coisa. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus simplesmente trouxe tudo à existência. Lá em Gênesis capítulo 1 está escrito que Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja separação entre a água lá na atmosfera, no firmamento, e a água aqui embaixo, e houve. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Foi a palavra de Deus que trouxe tudo à existência. Deus fez as coisas pelo poder da sua palavra, e essa palavra permanece poderosa e foi registrada nesse livro que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Não é a palavra de qualquer um, não é apenas a palavra de algum homem, é a palavra de Deus, quando ele inspirou pessoas a registrar as suas instruções, os seus mandamentos. No caso aqui nós estamos falando da lei de Deus que foi dada para Moisés no alto do Monte Sinai, quando Deus se manifestou e deu para Moisés toda a instrução. Não é apenas uma coleção de mandamentos, de ritos, de rituais cerimoniais para adoração, é muito mais do que isso. A própria palavra que trouxe tudo à existência é a palavra que garante e sustenta todas as coisas. Você é inteligente se você entender isso. Isso vai ser importante para a tua vida, vai te ajudar a viver com sabedoria, tomando decisões corretas, ao invés de ficar se arrependendo pelo que fez ou pelo que não fez. A palavra de Deus precisa ter um espaço muito importante na tua vida, e aí nós vamos para os nossos pontos.
Começando lá no versículo 2 a 3, a primeira coisa que eu quero que você aprenda a respeito da palavra de Deus é que você deve achar mais tempo para a palavra. Você deve criar mais tempo para a palavra dentro da sua rotina, dentro da sua vida. Olha só o que está escrito no versículo 2 a 3. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Ache mais tempo para a palavra. Eu acho interessante isso aqui. Eles se reuniram, todo o povo, como um homem só, com um propósito só. E o propósito era ouvir a palavra. Esdras, traz o livro, você vai ler. Quem fez isso? Homens, mulheres e crianças. E é engraçado o texto bíblico deixar tão claro e evidente. Por que não falou o povo e pronto? Por que ele destaca? Ele destaca porque é importante destacar, e eu quero destacar. Primeiro, os homens. É função dos homens, é responsabilidade dos homens buscarem a Deus, buscar a palavra de Deus com todo o seu coração. Foi dada ao homem a responsabilidade de exercer liderança. Foi dada ao homem a força para defender os mais frágeis, para defender os idosos, para defender sua família, para defender os seus filhos, para prover através do trabalho, mas acima de tudo também para liderar, para ser influência positiva. Agora é impossível um homem ser um líder abençoado dentro de casa, na igreja, na comunidade, na política, na sociedade, se ele mesmo não é um bom aluno. É impossível ele ser um bom líder se ele mesmo não é um bom servo de Deus. Por isso, homens, entendam, esse texto fala que os homens fizeram aquilo porque é importante que os homens se coloquem nessa posição de humildade diante de Deus para se tornarem líderes servos daqueles que estão debaixo da sua autoridade e responsabilidade. Muitos homens se recriminam por ter uma pouca leitura, se compararem com mulheres que falam melhor, que entendem as coisas, que gostam de ler. Cuidado para você não estar entrando no ciclo vicioso de se apequenar, de se diminuir, de achar que você não dá conta e se acomodar nessa situação. Não se engane pensando que você está parado. Parado você não fica, você está caindo, você está diminuindo, você está deixando de avançar em direção ao que Deus deseja para você. Ouse acreditar que você pode entender como os homens daquela época entenderam e assuma essa responsabilidade de achar você mesmo mais tempo. Vale para as mulheres também. E é interessante que não há aqui discriminação entre homens e mulheres. Os homens precisam da instrução de Deus, mulheres também precisam da instrução de Deus para terem sabedoria. Elas também precisam ouvir, elas também precisam entender, e por conta disso elas também precisam ter mais tempo para a palavra, que foi o que eles fizeram desde o nascer do sol até o meio-dia. Nós estamos falando de no mínimo 6 horas de audição ininterrupta da palavra de Deus sendo proferida por Esdras. O que mais choca são as crianças, porque até as crianças participaram. Se elas tinham uma idade suficiente para entender o que estava sendo falado, elas participaram, ficaram lá ouvindo junto com os seus pais. Crianças precisam conhecer a palavra de Deus. Crianças precisam ter essa instrução na sua vida o quanto antes, assim que elas tiverem qualquer capacidade. Isso é importante para elas. Hoje em dia, a gente acha que as crianças devem brincar, não é? A gente acha que as crianças devem se divertir. Às vezes a gente é tão solidário às crianças que a gente acaba fazendo mal para elas. Eu dou um exemplo próprio lá na minha família. Eu e a minha esposa tivemos o nosso primeiro filho e o nosso cuidado exagerado acabou sendo prejudicial para ele num requisito. Não me julgue, tá? É algo bobo, você vai até achar engraçado. A minha esposa tinha muito medo que ele engasgasse quando ele começou a comer comida sólida. Então ela cozinhava tudo, depois ela batia e depois ela ainda passava numa peneirinha e aquela papinha ficava ali, bem macia, sem nenhum tipo de casquinha, e ele podia comer e ela ficava mais segura de que ele não ia engasgar.
A gente achava que estava fazendo bem, mas na realidade estava criando um problema. Durante muito tempo esse menino não queria beber um suco de laranja que tivesse qualquer pedacinho, qualquer gominho, porque ele se sentia incomodado com isso. Felizmente, isso está mudando, ele está amadurecendo. Mas o fato da gente querer dar tudo mastigadinho para ele, tudo, né, aquele purezinho, a gente acabou fazendo mal para ele. E eu penso que muitos de nós faz mal para a criança quando a gente acha que elas não têm capacidade, a gente priva elas, ou a gente dilui tanto o ensinamento que a gente não investe, não coloca elas diante da palavra, entendendo que elas podem aprender sim. É engraçado que a gente pensa isso, mas em relação aos jogos que eles jogam, eles decoram todos os nomes. Aos vídeos que eles assistem no YouTube, eles decoram todos os personagens. E eles vão aprendendo, enquanto nós os privamos de ensinar a palavra de Deus, eles estão aprendendo outras coisas. Vamos ficar espertos, achar mais tempo para nós, achar mais tempo para as nossas crianças. Vamos investir nisso. Eu quero destacar também o tempo desde o amanhecer até o meio-dia. Parece muita coisa para você? Não. Muita coisa é o que eles faziam antes. Eles ficavam desde o nascer do sol até o pôr do sol construindo um muro, carregando pedras, sofrendo ali, debaixo do sol escaldante. Ficar do amanhecer até o meio-dia ouvindo a palavra de Deus, isso aqui é coisa boa, gostosa. Diante do que eles fizeram, esse desafio aqui foi pequeno, vocês não acham? Nós podemos fazer a mesma coisa, não é difícil, é bom e é gostoso. Às vezes a gente tem preguiça de fazer isso, mas sempre é bom e edificante. Continuando o texto, Neemias capítulo 8, versículo 4 a 5. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Não precisa decorar esses nomes. Esdras estava sobre a plataforma, à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Segunda dica, não se esqueça, eu espero que você tenha conseguido anotar a primeira. Ache mais tempo para a palavra. A segunda, ache o melhor lugar para a palavra. Esse pessoal queria ouvir a palavra de Deus. Naquela época não tinha um exemplar para colocar na mão de cada um. Eles tinham rolos, e esses rolos ficavam lá no templo. Esses rolos ficavam sob a guarda do sacerdote ou do escriba. Eram poucos os rolos que tinham naquela época. Então, se alguém quisesse conhecer a palavra de Deus, ele precisava ir em algum lugar onde tinha um rolo, e alguém com autorização para ler o rolo ia ler. Então eles se ajuntaram, todo o povo, homens, mulheres e crianças, e escolheram um lugar adequado, talvez pelo espaço amplo, em frente da porta das águas. E não só escolheram um lugar adequado, como intencionalmente eles prepararam da melhor forma o lugar. Eles construíram uma plataforma de madeira para que Esdras pudesse ficar lá em cima e todo mundo pudesse ver e ouvir o que ele estava lendo. Naquela época não tinha microfone, mas eles criaram com as suas condições a melhor maneira de transmitir e de ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos impedidos de usar o templo, e estamos usando o que nós temos, a melhor plataforma que nós conseguimos. Estamos falando com você através do site, estamos falando com você através do YouTube, do Facebook, porque nós devemos achar o melhor lugar, a melhor forma para nos expormos à palavra de Deus. É importante que você faça isso, como você está fazendo agora me ouvindo, mas é importante que você faça isso também pessoalmente. Eu não quero que você se torne dependente do que eu falo para você, das instruções que nós damos aqui. Eu quero que você encontre instrução na palavra de Deus que hoje está à sua disposição, no seu celular, na Bíblia que você tem, que você comprou, que você ganhou. Deus quer falar com você. O Espírito Santo existe para iluminar o seu entendimento. Deus quer compartilhar com você diretamente, trazer instruções preciosas, ricas para o seu coração. E se você achar tempo, e se você achar o lugar, você vai ser exposto e vai poder abraçar toda essa riqueza. Eu me sinto extremamente abençoado por poder ser um pastor, um professor, mas isso não quer dizer que só eu posso entender.
O Espírito Santo hoje é derramado sobre todo aquele que queira. Jesus uma vez contou uma parábola dizendo, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus, o que Ele vai dar para aquela pessoa que pede a Ele o seu Espírito? E a resposta é óbvia, Ele dá para todo aquele que busca, porque quem busca encontra, quem pede recebe. O Espírito será derramado sobre você, o seu entendimento será aberto e a palavra vai se tornar uma fonte de instrução, de alimento, de fortalecimento, de direção certa e segura para a sua vida, desde que você ache mais tempo e ache o melhor lugar. Para ser prático, encontre um lugar onde você tenha paz dentro da sua casa. Se não tem esse lugar dentro da sua casa, então encontre esse lugar fora da sua casa. Vai para um parque, separe o tempo adequado, onde ninguém vai te incomodar, mas faça isso. Ninguém vai fazer isso no seu lugar. Eles fizeram a plataforma, eles marcaram o momento. Você também tem que separar o momento e você precisa encontrar o lugar. Continuando, Neemias 8, versículos 6 a 7. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse amém, amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josababe, Bade, Anã e Pelaías instruíram o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Ache mais tempo para a palavra, ache o lugar certo, o melhor lugar para a palavra. Agora terceiro, ache a melhor postura em relação à palavra. No slide anterior a gente leu que quando Neemias abriu o rolo, todo o povo se levantou e ficou de pé numa demonstração de reverência. Nesse trecho que nós acabamos de ler, quando Neemias adorou a Deus antes de ler, o povo falou amém, amém, e então com as mãos erguidas adoraram e depois se prostraram no chão. A gente leu também que eles depois ficaram em seus lugares. Eu imagino que eles estavam sentados, afinal foi das 6 da manhã até o meio-dia, no mínimo, e ninguém consegue ficar em pé tanto tempo assim, não é? Então o que acontece? Há 3 posturas interessantes aqui. Eles se colocaram em pé em reverência, eles se adoraram, se dobraram até o chão, uma posição de humildade, de sujeição, e depois se assentaram confortavelmente para poder ouvir por um longo tempo. É importante você encontrar a postura correta. A palavra de Deus não é brincadeira, como eu já disse, é a palavra do Deus vivo. E mais do que isso, é a palavra do Deus que tem autoridade sobre sua vida, te ama, e o que Ele diz é importante. O que Ele diz é relevante. Mesmo que seja uma exortação, você não vai querer desprezar aquilo que Deus fala para você. Importante ter uma postura correta. A gente, quando vai assistir um filme no cinema, às vezes se incomoda com alguém que está fazendo barulho porque a gente não quer perder nada. Mas em relação à palavra de Deus, muitas vezes nós somos relaxados e não damos para ela a atenção que ela merece, já que ela é muito mais importante do que um filme. Lá em casa, muitas vezes eu sou obrigado a exortar os meus filhos. E quando eu chamo eles para exortar, eles ficam se distraindo, olhando, mexendo com uma coisa. E por várias vezes eu falei, olha aqui para mim. Enquanto eu estou falando, eu quero que você olhe nos meus olhos para ter certeza que você está prestando atenção em mim. Eu faço isso porque eu quero que eles entendam e guardem o que eu estou falando. Agora eu imagino que Deus não é diferente. Deus também quer que nós prestemos atenção nele. Não leve isso para um lado apenas superficial. Não vai você querer ser espiritual e na hora que o pastor falar, vamos abrir a Bíblia, você se coloca em pé na frente de todo mundo, né? Nossa. E quando ele termina de ler, se ajoelha lá no chão. Nossa. A intenção aqui não é você parecer espiritual diante dos olhos dos outros. Não é algo que você faz para fora para impressionar os outros ou para impressionar a Deus. Você não tem que fazer isso. A ideia aqui é uma disposição interna que se manifesta externamente. Se você tem respeito e reverência no coração, a sua postura vai refletir essa atenciosidade, esse amor, esse carinho que você tem por aquele Deus que lhe ama e está falando com você. É mais
muito mais do que aparência, porque se não é de verdade, então é de mentira. Que seja de verdade, que seja autêntico, que a sua expressão, na hora que você estiver ouvindo a palavra, lendo a palavra, revele a sua disposição interior de total reverência para aquele que fala, ok? Bom, eu vou continuar. Uma outra coisa muito importante em relação à palavra de Deus, independente de pé, no chão ou assentado, é que você entenda que não é você que vai ler a palavra, é a palavra que vai ler você. Muita gente que se aproxima da palavra de Deus pensando em entender, em destrinchar, em usar aquilo ali para confirmar suas ideias, confirmar os seus projetos. Ele já chega com seus pressupostos, ele já chega com a sua agenda, ele quer usar a palavra, e não é isso. A palavra de Deus existe antes da gente nascer, a palavra de Deus vai continuar depois que a gente se for, a palavra de Deus se cumprirá, ela é maior do que as minhas ideias, do que as tuas ideias. A gente não vai para a palavra de Deus para ler ela, nós vamos até a palavra de Deus para ela ler a gente, para ela corrigir a gente, para ela instruir a gente no caminho certo. Ela é a lâmpada que ilumina os nossos pensamentos, as nossas ideias, e não o contrário. Por isso, tenha essa reverência. Será o próprio Deus falando ao teu coração, e que você esteja completamente atento a Ele. Antes de acabar, tem mais uma instrução. Versículo 8, Neemias 8, versículo 8. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Olha que interessante. Os levitas, eles ajudaram o povo. Depois que Esdras leu metade do dia, a segunda metade do dia, eles se reuniram em grupos menores, e os levitas pegaram lá trechos, talvez eles tenham feito cópias, não sei, mas eles se espalharam para explicar o que foi lido, para todo mundo poder entender. Com isso, eu chego à última dica. Eu espero que você tenha anotado todas, e por misericórdia eu vou repetir. Ache mais tempo para a palavra, ache o lugar certo para a palavra, ache a melhor postura em reverência à palavra. E 4, ache entendimento ao invés de informação. Ache entendimento ao invés de informação. É legal conhecer a palavra, mas só conhecer não ajuda em nada. Quando eu era pequeno, eu sou de uma família de 4 crianças, 4 filhos. Meu pai e minha mãe queriam que a gente conhecesse a palavra de uma maneira divertida, então eles compraram um jogo chamado Cuca Legal. E esse Cuca Legal parecia uma gincana bíblica, com várias perguntas curiosas, perguntas difíceis sobre a Bíblia. Você pegava a cartinha lá, tinha a pergunta de um lado, a resposta do outro, você tinha que acertar. E eu lembro da pergunta: qual era a profissão de Alexandre, aquele que se opôs a Paulo? E na primeira vez eu não sabia. Na segunda vez que a gente jogou o jogo, aí eu já descobri. Alexandre era latoeiro. E eu cresci com isso na minha cabeça, eu nunca esqueci essa resposta. Estou aqui falando para vocês, Alexandre era latoeiro. Em que isso influenciou a minha vida? Em nada, porque eu nem sabia o que significava latoeiro. Eu vim descobrir depois, na minha vida adulta. E muitas vezes você pode cair nessa sutileza de se relacionar com a palavra de Deus apenas como uma relação superficial, uma informação, ou então uma sensação boa que você sente quando você ouve um sermão, quando você ouve uma aula, quando você lê um versículo. Mas isso é muito raso. Não é apenas para você se expor à palavra e sentir um sentimento, ou guardar uma informação. Nossa, Golias tinha 3 metros e não sei quantos centímetros, né? Deram 7 voltas em Jericó. Precisa ir além disso. Eu vou dar um exemplo para ficar fácil para você entender. Em Provérbios capítulo 6, versículo 6 em diante, está escrito assim: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Eu conheço esse versículo desde a minha infância. Eu lembro da minha mãe falando isso para mim: vai ter com a formiga. Ela usava a revista atualizada, então não era observe a formiga, era vai ter com a formiga. Você já deve ter ouvido esse versículo outras vezes, e eu lhe pergunto: você já obedeceu esse versículo? A ordem é observe a formiga. Você já foi lá observar a formiga para aprender com ela? Você já fez da formiga mestre para a sua vida?
especialmente você que tende a ser preguiçoso, a gente sabe o versículo, mas a gente não obedeceu a instrução do versículo. Eu posso dizer porque eu fiz essa semana numa praça, eu e o Levi, e eu vi que a formiga, de tanto trabalhar, tinha já limpado um caminho onde não crescia grama, e ela levando e trazendo, ninguém comandando, ela indo e parando. Aquelas formigas domésticas, é engraçado, elas ficam no caminhozinho indo e voltando. Você viu quanto que elas param para conversar? Alguns segundinhos elas trocam as anteninhas assim e já sai de novo trabalhando, e numa velocidade absurda. O dia, às vezes eu acordo à noite, estão elas lá, nunca param, trabalham para garantir o seu futuro. Muita gente que está passando por dificuldade hoje gostaria de ter trabalhado como uma formiga nos anos anteriores, gostaria de ter uma reserva financeira, gostaria de ter outras opções, gostaria de ter outras habilidades agora, e não tem, porque não aprendeu com a formiga, porque ouviu o versículo, mas não colocou em prática. Eu me incluo junto com você. Nós precisamos achar entendimento ao invés de informação. Por favor, não dependa do que eu trago para você. Eu não quero que você se torne um discípulo meu, eu quero que você se torne um discípulo de Jesus. Eu quero que você se torne alguém que sabe a fonte de instrução, conhece a fonte de instrução e vai lá se satisfazer nessa instrução. Hoje, pela misericórdia de Deus, cada um de nós tem um exemplar da Bíblia no celular. Nós temos um exemplar físico, uma Bíblia que você comprou, que você ganhou. É tua, é presente de Deus para a sua vida, para você acumular boas decisões, ao invés de grandes arrependimentos. Mas tudo isso depende de você achar tempo para ela, achar lugar certo para ela, aproximar dela com a reverência que ela merece e buscar nela entendimento, instrução para colocar em prática, ao invés de apenas informação. Nós queremos que você faça isso, e você não precisa fazer isso sozinho. Você deve fazer isso pelas suas próprias forças. Você deve aprender com a sua própria cabeça. Você deve usar a sua própria razão, e o Espírito Santo vai te iluminar. Mas você não precisa fazer sozinho. Nós queremos te ajudar nesse processo. Por conta disso, toda segunda, às 19 horas da noite, lá no Face da Nova Jerusalém, nós vamos estar fazendo uma live com o seguinte título: A Palavra na Prática. E a gente vai discutir o que foi ensinado no domingo. Você pode participar, mandando pergunta lá nos comentários, e a gente vai conversar como colocar em prática durante a semana o que a gente aprendeu no sermão de domingo. Eu espero que você participe toda segunda-feira às 19 da noite. Eu estou terminando esse sermão, mas antes de terminar eu preciso dizer algo importante. Lá em João 5, versículo 24, está escrito assim, palavras de Jesus. Ele disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Enquanto muitos estão temendo a morte, Jesus disse há 2000 anos atrás, e a palavra continua ecoando, registrada no nosso trecho bíblico: quem crê em mim, quem ouve o que eu digo e crê naquele que me enviou, que me deu as palavras que eu falo, essa pessoa que crê, que ouve, que obedece, tem a vida eterna. E a vida eterna aqui não é só a vida que não acaba, é a vida plena, que começa agora, desde o momento que entrego a vida para Jesus e faço dele meu mestre, meu Senhor, meu guia, meu professor em todo aspecto da vida. Nunca será condenado. Não vai remoer remorso e arrependimento. Não vai se remoer em amargura pelo que não fez, porque fez o que era mais importante. Ouviu as palavras de Jesus. Se rendeu àquele que Deus enviou. Seja você cristão ou não, agora é o momento de você tomar uma decisão, a decisão mais importante da sua vida. Como eu disse, um degrau chama outro degrau, para cima ou para baixo. Você pode continuar parado, sem avançar, ou continuar descendo e se afundando, perdido nas suas direções, tentando uma coisa e outra, sem achar o caminho. Ou você pode começar uma vitória linda na tua vida hoje, dando ouvidos
para Jesus e assumindo o compromisso de ouvi-lo amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã de novo. E se falhar, não se recrimine, porque é para cima que você olha. Todo dia você tem a mesma oportunidade de continuar vencendo e se tornar alguém bem-sucedido, como Neemias, como Jesus, que vai te acompanhar e te guiar. Que tal fazer isso agora? Queria convidar você a entregar a sua vida para Jesus, clicando no botão, ou talvez comentando embaixo desse vídeo. Repita comigo essa oração, e depois eu vou orar por todos nós que estão reassumindo esse compromisso com Ele. Senhor Jesus, eu preciso da Tua luz na minha vida. Eu quero encontrar o ciclo da virtude. Eu quero encontrar o Teu caminho para mim, caminho de desenvolvimento, de crescimento espiritual, o caminho da vida eterna que o Senhor prometeu. De hoje em diante, eu quero seguir as Tuas palavras. Não sei como fazê-lo, porque sou limitado, sou pecador, muitas vezes sou preguiçoso, mas eu creio que Tu és real, e por isso peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor me ajude nas minhas limitações. Me liberte de mim mesmo, entra no meu coração, envia esse Teu Espírito Santo para iluminar a minha mente e me fortalecer. Do mesmo jeito que o Senhor entregou a Tua vida por mim na cruz, agora eu entrego a minha vida ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial. Eu quero pedir que a Tua bênção venha sobre cada um que fez essa oração com sinceridade e também sobre cada um que tem vivido a vida, ora num ciclo vicioso de fracasso, de frustração, ou num ciclo virtuoso. Deus, que a nossa vida seja como a Tua palavra diz, como a luz da aurora, o caminho do justo, que vai clareando, clareando, até ser dia perfeito. Que a nossa vida não seja queda após queda, mas sim, ó Deus, glória após glória. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ensine a batalhar e a vencer em todos os desafios. Como o Senhor fortaleceu Davi para enfrentar o urso, o leão, o gigante, venha nos fortalecer para que nós nos acostumemos a vencer junto com o Senhor os desafios que se nos apresentam. Envolve cada irmão, irmã, cada companheiro, amigo, amiga que está ouvindo essa palavra agora. Renova dentro deles a esperança de que com o Senhor eles já têm a vida eterna. Amém. Desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação eu caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro
tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Recebam a bênção. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a presença poderosa do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Se você deseja dar o seu dízimo ou fazer uma oferta, você pode clicar no botão se você estiver na plataforma, ou você pode também fazer uma transferência ou um depósito. Existem muitas opções, você pode fazer uma transferência para o Banco Itaú. A agência é 8670 e a conta corrente é 63649, dígito 7. Se você deseja fazer pela Caixa, Bradesco ou Banco do Brasil, as informações você pode encontrar aqui, ou então você pode entrar em contato com a gente e a gente passa as informações para você. Não deixe de contribuir, a igreja precisa de você. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.